e todo o louvor. Glória a Deus. Irmãos, tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Atos 4, versículo de número 31. Estamos vivendo um tempo em que as igrejas, elas são conhecidas por templos luxuosos. Estamos vivendo um tempo onde a igreja, ela é conhecida pelos seus templos luxuosos, pelos seus programas de televisão, são conhecidas pelas suas tecnologias, pelas suas luzes coloridas. Estamos vivendo um tempo onde as igrejas hoje são conhecidas pelas suas paredes escuras. E aqui a palavra de Deus hoje, ela nos mostra uma igreja que ela não somente existia, mas era uma igreja que impactava o mundo. Essa igreja era uma igreja que ela não era conhecida por templos luxuosos e nem grandiosos, porque não era uma igreja rica, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tocava ao céu, era uma igreja poderosa, porque a presença de Deus habitava naquele lugar. Ela não tinha riquezas terrenas, mas ela tinha o principal, que era a presença de Deus naquele lugar. E essa igreja, ela possuía características. E a primeira característica dessa igreja, vamos lá. E tendo eles orado, estremeceu aquele lugar. A primeira característica dessa igreja, a oração. Uma igreja que tinha prazer em falar com Deus através da oração. Uma igreja que tinha a alegria de dobrar os joelhos e buscar aquele que podia e pode mudar as suas vidas e também pode mudar a tua vida. Então essa igreja vem trazendo exemplos para nossas vidas de como que tem que ser uma igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser uma igreja, irmãos, de oração. Ela tem que ser uma igreja que tenha prazer em orar, não somente na igreja, mas também dentro da tua casa, no teu trabalho, por onde anda. Ela tem que ser uma igreja voltada à oração. O que eu quero que você entenda, que em muitos lugares, em muitas igrejas, fala-se de Deus, mas são poucos que falam com Deus. Fala-se de Deus, mas não fala com Deus, ou seja, fala que é de Deus, mas não tem vida de oração com Deus. Não há comunhão com Deus. E muitas pessoas estão se deslumbrando com essas igrejas. São igrejas às vezes conhecidas pelo homem por causa da arquitetura, por causa do tamanho, por causa
coisas da terra e não do céu. Lugares preocupados, irmãos, de crescimento humano, mas não de Deus, não é cheia do Espírito Santo, não é cheio da glória de Deus. Aqui a palavra está dizendo para nós que, tendo ele chorado, estremeceu, tremeu o lugar que estavam reunidos. Compromisso com Deus traz a presença de Deus sobre a igreja do Senhor. Quero falar para você de uma segunda característica. Quando, tendo ele chorado, tremeu o lugar onde estava, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Segunda característica da igreja verdadeira do Senhor é o derramar do Espírito Santo sobre ela. O cristão, ele precisa desejar, ele precisa ter como objetivo de vida almejar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando há uma igreja de oração, o Espírito Santo, ela é derramada sobre aquele lugar, irmãos. É por isso que você tem que ter vida de oração, para que você venha ser direcionado, guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que nos ensina todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que teve um tempo que a glória de Deus, ela foi tão grande dentro do templo, que os profetas, os sacerdotes, tiveram que sair da igreja, se prostrar do lado de fora, porque a glória de Deus encheu aquele lugar. Você já percebeu que hoje, nos dias que nós vivemos, já não se busca mais o batismo do Espírito Santo? Em muitos lugares já não se ora para ser cheio do Espírito Santo. Parece que as pessoas já se esqueceram disso. Qual é a preocupação, pastor? Um bom louvor, é assim ou não é? Qual é a preocupação, pastor? É ter uma banda maravilhosa, músicos, irmãos estudados, músicos que faz estremecer com vozes bonitas. Hoje é dessa forma. Deixando de nos apegar com Deus. A palavra está dizendo que essa igreja, quando ela entrava em oração, primeira característica de uma igreja que se diz que Jesus é a oração. A segunda característica é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela entrava em oração, era derramado o Espírito Santo naquele lugar. Pastor, Deus ainda batiza, mas para Deus batizar, a igreja tem que buscar. É por isso que eu não quero, de forma alguma, que você seja dependente da oração do pastor. É por isso que eu não quero que você venha ser dependente de oração de ninguém. É por isso que eu quero agora que você tenha vida de oração, que você tenha momentos de intimidade e comunhão com Deus. Glória a Deus, aleluia. A nossa igreja, ela precisa ser uma igreja de oração e uma igreja cheia do Espírito Santo. Pastor, como que nós vamos conquistar isso? Buscando. E é você que tem que fazer isso. E é você que tem que clamar.
E é você que tem que adorar a Deus. Olha só, terceira característica de uma igreja de Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar por onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do quê? Espírito Santo. Agora presta atenção. E com intrepidez anunciavam a palavra de quem? Deus. Qual é a terceira característica de uma igreja verdadeira de Jesus? Vamos lá, primeira característica. Diga assim: oração. Segunda característica: cheia do Espírito Santo. Terceira característica: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eles oraram, estremeceu o lugar, foram cheios do Espírito Santo, e após isso, com ousadia, com intrepidez, eles pregavam, ensinavam a palavra de Deus para aquele lugar. Sabe o que eles faziam? Pergunta o que, pastor? Eles não pregavam o que a igreja precisava ouvir, mas eles pregavam o que a igreja necessitava. A gente vem para a igreja querendo ouvir aquilo que a gente quer. Ah, não, mas o culto não foi bom. Ah, não, mas hoje, olha, o pastor, acho que ele estava meio frio. Ah, não, mas olha, porque você entrou querendo aquilo que você queria, e não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus quer fazer naquele lugar. Nem sempre o que queremos é bom para nós. O que é bom para nós é aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Irmãos, como que é os cultos hoje por aí? Tiraram a verdadeira palavra de Deus e trouxeram dos altares o conhecimento humano, os chamados pregadores de autoajuda, os pastores coaches. E é o que as pessoas estão se apegando. Aquelas palavras que massageiam o ego, aqueles que sentam no banquinho com voz suave, aqueles que ganham irmão pela tua curtida, aqueles que ganham pela tua visualização, aqueles que não estão nem aí para a tua salvação, mas estão com a tua próprio reconhecimento humano e adquirindo riqueza através dos teus likes, através da tua visualização. Deixaram a palavra de Deus de lado, se apegaram à filosofia, se apegaram ao conhecimento humano. Pastores fazem psicologia, deixaram a revelação do Espírito Santo de lado para ensinar coisas da terra, e coisas da terra não vai te levar para o céu. Com intrepidez anunciavam e pregavam a palavra de Deus. Qual dessas características você faz parte? A igreja é verdadeira. Quem aqui é servo de Deus? Levanta a mão aqui.
Se você é servo de Deus, você precisa ter prazer na oração. O cristão, irmãos, ele precisa ter vida de oração. A igreja, ela precisa resgatar isso novamente. A igreja precisa trazer Jesus como centro de todas as coisas no meio dela. A igreja precisa almejar e desejar ser batizado com o Espírito Santo. A igreja precisa vir, nós precisamos ir para o culto, desejando com que Deus venha falar com a gente, e não importa como, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos parar com esse negócio, mas eu vou lá para ouvir o que eu quero. Não, irmão, você precisa ir para o culto, ouvir o que Deus quer falar com você. Chega de evangelho raso. Para de olhar para a grandeza de templos. Para de olhar para templos luxuosos. Irmãos, não estou aqui falando mal de igreja. Eu estou pregando a palavra. Deus tem igrejas que está lotando aqui, mas os pastores estão pregando por videoconferência. O pastor nem está presente. Mas os seres humanos estão deslumbrados com isso. Estão desejando isso. Hoje eu coloquei um vídeo para nossa reflexão lá no grupo. Quem viu? Poucos viram. Lá na África, um pastor sendo consagrado pelo líder da igreja, e ele falou assim: aqui está o povo. Uma igreja humilde, irmãos. Uma igreja simples, que ninguém dá valor, mas Deus está habitando naquele lugar. A gente acha que Deus só habita em templos luxuosos. A gente acha que Deus só está nessas igrejas grandiosas. A gente acha que Deus só está nessas arquiteturas que chamam atenção. A gente acha que Deus só está onde tem essas bandas maravilhosas. E a gente começa a desprezar o nosso templo, a nossa igreja, aonde Deus verdadeiramente habita. Vai no Apocalipse para você ver. A igreja mais pequena que Jesus cita era a igreja que Deus estava, porque as outras estava tudo no erro e pecado. E Deus chamando a atenção a uma igreja que Jesus orienta: eu quero que você compre colírios para que veja, quero que você lave as tuas vestes porque ele está sujo. Uma das coisas que de uns tempos eu tenho observado muito, mas tenho mantido meu silêncio, mas em oração a Deus. A gente divulga tantas igrejas por aí. A gente divulga tantos louvores de artistas famosos por aí, mas a gente não valoriza a nossa igreja. Já percebeu isso? Uma das coisas que às vezes eu observo, não estou aqui chamando a atenção de ninguém, estou pregando a palavra, nem. Às vezes você coloca um áudio, um recado, eu até escrevi um recado importante para a nossa igreja. Hoje eu coloquei falando da Santa Ceia, convidando toda a igreja. E entrei lá para ver. 4 pessoas somente para ver esse áudio. Da nossa igreja. Da nossa igreja.
Irmãos, eu tenho toda a certeza no meu coração que Deus está nessa igreja. Eu tenho toda a convicção do mundo que essa obra não é de homens, é de Cristo. Meu Deus. Porque em igreja nenhuma, não estou dizendo todas, não vou dizer nenhuma que eu posso estar cometendo equívocos aqui, mas em muitas igrejas não se ministra uma palavra como é ministrada na nossa igreja. Uma igreja que não está preocupada com riqueza, com coisas da terra, mas sim com o céu. Sei que às vezes você pode não entender isso hoje, mas um dia você vai entender que essa igreja prezou pelo verdadeiro evangelho de Cristo. Todos que estão aqui sabem o quanto eu tenho tentado incentivar para que essa igreja seja uma igreja de oração. Todos que vêm aqui sabem o quanto eu tenho incentivado você a buscar pelo Espírito Santo de Deus. O quanto nós temos priorizado a palavra de Deus. O quanto? O quanto nós temos tentado, eu falo tentado, se manter fiel à palavra de Deus. E essa igreja aqui, irmão, são exemplos para nós. Ela abria a boca em oração, estremecia o lugar pela presença de Deus. Deus se fazia presente e as pessoas eram batizadas. Priorizava a palavra. O povo que vinha aqui não vinha ouvir aquilo que queriam, mas eles vinham ouvir o que Deus tinha para falar. É isso que nós temos que desejar para nossas vidas. Uma igreja que prioriza a oração, uma igreja que prioriza o batismo com o Espírito Santo, uma igreja que prioriza a palavra, não vai agradar todo mundo. Eu disse aqui no início, antes da palavra, enquanto se fala de milagres, enquanto há revelações, enquanto há eventos, enquanto há tempos grandiosos, as pessoas estão lá. Mas quando se começa a pregar a verdadeira palavra de Deus, como Jesus falou agora, eu já multipliquei antes, eu já fiz tudo isso, agora vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. As mesmas pessoas que me curou, as mesmas pessoas que ele se alimentou, viraram as costas e foram embora. Aonde a gente vem lotado? Receba a tua bênção. Revela-se o CPF, muda-se as cores do tempo, coloca luzes coloridas, irmãos. O que tem que chamar a atenção se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus não for o centro de todas as coisas, nada vai acontecer. Se Jesus não estiver aqui comigo, não vai acontecer nada. Não adianta eu estar aqui, eu preciso de Jesus aqui. Não tem como ministrar sem Deus. Igreja sem oração, igreja sem o derramar do Espírito Santo e sem a verdadeira palavra, é uma igreja fria, é uma igreja morta, é uma igreja sem vida. Porque quem traz vida é Jesus. É uma igreja cheia do Espírito Santo que é viva. Uma igreja que contém a palavra verdadeira, ela é viva. Deseje isso para a tua vida. Quem deseja fazer a obra, quem
quem é obreiro, quem é membro, precisa desejar isso na tua vida. Precisa desejar. Você precisa orar pela tua igreja. Você precisa clamar pela tua vida. Você precisa orar pela tua família. Você precisa orar pela tua salvação. Você precisa desejar vir para o culto e ouvir a palavra. Ah, pastor, olha só. Eu não preciso ir lá hoje. Eu ouço pela internet. O que isso vai acrescentar na tua vida? Sabe onde eles estavam aqui? No templo, na igreja. A gente não quer pagar o preço. A gente dá o conforto na frente de uma tela de celular, de uma televisão. Criaram essa doutrina dos desigrejados. Eu sou o quê? A igreja. Nós não somos igreja. Nós não somos igreja. Te assustei agora, assustei. Sabe o que é igreja? Igreja é o corpo de... E o que é o corpo de Cristo? É onde a gente se reúne para adorar quem? Agora, se você quiser que você é templo, é outra história. Aí sim. Igreja, você não é igreja, você é membro do corpo de quem? A igreja é onde a gente se reúne. Cuidado com as armadilhas do inimigo por aí, para te tirar da igreja. Cuidado. Não deixe mais o inimigo te enganar, irmãos. Não deixe. Irmãos, Deus, Ele vem me mostrando muitas coisas. Eu já ouvi. Eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja é famosa, aquela igreja é grande, aquela igreja é conhecida. O que adianta você ser conhecido no meio dos seres humanos? O que adianta você ser conhecido na terra? Você tem que ser conhecido diante de quem? Você tem que ser conhecida no céu. Nós precisamos ser sim uma igreja que impacta o mundo, mas também nós precisamos ser uma igreja que toca o coração de Deus. E a igreja que toca o coração de Deus é uma igreja de oração. É uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Dê valor aonde se prioriza a oração, aonde se prioriza o derramar do Espírito Santo e aonde se prioriza a palavra de Deus. Eu não sei se você já visitou alguns lugares. Canta-se um louvor, canta-se mais um louvor, dá-se oportunidade para fulano, dá-se oportunidade para ciclano. Parece que é para idade as pessoas. É assim, não é? Momento da palavra, 6, 7 minutos de palavra e nada de oração. Aonde Deus teve prioridade? Aonde Deus teve prioridade? A prioridade é Cristo. A prioridade é a oração, é o derramar do Espírito Santo e a palavra de Deus. Busque isso na tua vida e você vai ver a tua história mudar. Você vai ver Deus transformar a tua vida. Você vai ver Deus mudar a tua história. Coloque Jesus como prioridade. Ame o lugar onde Deus te colocou, aonde Deus tem falado contigo.
capacita um lugar de intimidade e comunhão com Deus. Ah, mas vamos falar de fato, o que importa é você ter vida e ir morar no céu. Pastor, mas quem na Bíblia teve esse exemplo? O maior exemplo de todos, Jesus Cristo. A todo tempo, em oração, na palavra e cheio do Espírito Santo de Deus. O teu maior exemplo não sou eu, não é pastor nenhum, não é líder religioso nenhum. O teu exemplo é Jesus Cristo. Siga esse exemplo e você não vai errar nunca na tua vida. Não vai errar nunca na tua vida. Que a oração, que o Espírito Santo e a palavra venha fazer parte da tua vida, para que você venha tocar o céu em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte nosso Deus.